Então esse aqui é o software que eu utilizo. Deixa eu mostrar aqui o nome dele. portaliso.com. Tem um custo-benefício muito bom. E eu já trabalhei com empresas e fiz a implantação do sistema com ele. A empresa foi certificada e está tudo certo. Tá bem? Então, olha só, aqui ele funciona assim. Ele tem a estrutura bem parecida com a norma, né? Igual a norma, né? 4, 5 itens, os itens da norma, 4, 5, 6, até o 10. E aí, nós vamos falar do que interessa, que a gente está tratando agora, que é o 4.1, e aqui tem uma análise SWOT para fazer. Olha só, o que é interessante? É interessante que ele vai te dar questões para você, que vai fazer você pensar, né, nas suas forças e fraquezas da sua organização dentro do contexto interno e também das oportunidades e ameaças no contexto externo, tá certo? Como a gente falou até agora. Então, se eu entro aqui em questões externas, ele vai me dando algumas perguntas e essas perguntas vão me fazendo pensar a respeito, tá certo? Porque às vezes a gente fica assim, mas poxa, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, né? E aí, olha só, ele fala aqui, ó, em que nós somos bons, tá certo? Eu montei aqui algumas respostas, porque esse aqui é uma parte do software que eu uso, do software, só que eu uso para dar treinamento e tal. Então, olha só, em que nós somos bons? Hipoteticamente, eu montei aqui uma empresa de fabricação de sabonetes, né? Sim, hipoteticamente. Então, aqui, a qualidade superior. A gente vai escrever aqui a qualidade superior, e depois aqui embaixo a gente vai fazer uma breve descrição do que eu quero dizer com o nome do item, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu chamei qualidade superior e o que é a descrição, que é essa descrição aqui, ó. Oferecemos produtos de alta qualidade, o que nos coloca à frente de muitos concorrentes. Feito isso, você vai salvar a pergunta e vai pular para a próxima. Aqui você pode ter várias, tá certo? Pode escrever outra aqui, não tem problema, você pode ter quantas quiser. Se bem que o software ele pede para a gente enumerar até 10, porque senão fica muita coisa, tá certo? Dá para fazer? Dá, mas aí você vai criar um monte de situação para você tentar resolver lá na frente, e aí meio que confunde um pouco, tá? Muito bem. A segunda pergunta, ele fala assim, em que nós somos melhores que os nossos concorrentes? Tá vendo? Essa questão interna, tá perguntando para a gente. Qual o nosso ponto forte internamente, né? Como eu fiz a explicação anteriormente. Aí eu coloquei, ó, inovação constante. Estamos constantemente inovando, introduzindo novas tecnologias e recursos nos nossos produtos. Joia. Pode ter mais coisa? Pode. Só vir aqui, digitar aqui, parará, dar um título e depois você vem aqui, né, e escreve o que você quiser. Tá certo? Funciona assim. Aí você salva, a hora que você salvar ele vai descer. Aqui na terceira pergunta ele fala assim, quais são os nossos melhores produtos e serviços, ou serviços? Então aqui também, qual que é o ponto forte? Então a gente faz você pensar para dentro da empresa. E essas questões a gente tem que ter fazendo em grupo, tá bom? Porque aí você tem mais ideias, as pessoas vão falar e a alta direção precisa estar participando, tá bem? Bom, aí vai para a próxima pergunta, eu botei aqui, ó, atendimento excepcional, tal, essa empresa, mais um ponto forte, ó, quais as nossas melhores atividades ou processos? Então, dentro da empresa, o que eu faço, o que funciona como um relógio, né? Funciona muito bem, né? Isso é força, tá? Ponto forte. Ele vai até a 7 perguntando, induzindo você a responder sobre os pontos fortes, né? Qual o diferencial da sua empresa, né? Aí no 6º ele vai falar aqui sobre o que fazemos que os nossos concorrentes não fazem, né? Esse é ponto forte, né? Então aqui na 7ª a pergunta vem assim, qual a imagem que os clientes possuem dos nossos produtos, né? Os aspectos positivos. Então a gente está olhando aí para dentro da organização e fazendo uma análise, né, do que a gente é bom. E as próximas perguntas, o outro grupo de 7 perguntas, ele vai começar a perguntar o que a gente é fraco, onde a gente é ruim. Então ele vai induzir você a entender ou reconhecer os seus pontos fracos, né, da organização. Então, em que nós somos fracos? Já é uma pergunta assim bem direta, né? Aí, aqui eu citei alguns exemplos, né? Lentidão na tomada de decisão, dependência de fornecedores, resistência à mudança, ausência de presença online e tal.
Cada uma delas eu fiz uma descrição aqui. Aí a gente segue, ele continua fazendo você pensar no que é fraco dentro da empresa. Em que nós somos, que nossos concorrentes são melhores que nós, né? Que os caras fazem que a gente não faz, né? Que eles são bons e nós somos, né, não somos tão bons? Porque isso aqui, depois a gente vai ter que resolver, né? Essas questões, né? Aí vem aqui a próxima. Quais nossos produtos ou serviços não são lucrativos, né? E aí segue essas perguntas até a 14ª. E aí, feito isso, né, até a 14ª, você vem aqui, né, clica em finalizar o questionário. Pronto, ele vai te... isso, pronto. Aí chega aqui, ele faz um resumo aqui dos pontos fortes e dos pontos fracos que você levantou lá atrás. Só os títulos. Lembra quando nós vamos lá para o texto da norma, ele diz o seguinte, né? Que a gente precisa fazer uma análise crítica, né, dos pontos fortes, né, e fracos da organização, ou seja, das questões internas, externas da organização, aliás, né? E aí, como é que eu faço uma análise crítica? Olha, aqui o software ele te dá a ideia de você pontuar, né? Você pontua de 1 a 100, né? Aqui, ó, determinar a magnitude de uma forma de realizar uma análise. Cada item relevante da nossa organização. Então, a magnitude representa a relevância de cada ponto forte ou ponto fraco, né? Cada ponto forte ou ponto fraco dentro da nossa organização. Então, você deve atribuir um valor, né? Então, aqui você vai, por exemplo, cultura empresarial é importante, né? O que esse valor, isso é um valor que vai te ajudar, né? Então, você vai dizer o quanto ele é importante. Você vai dizer de 1 a 100 o quanto é importante. Investimento em P&D é importante, de 1 a 100. Eu fui botando as pontuações aqui aleatoriamente. A marca reconhecida, o quanto isso é importante, né? Então, você está dando uma graduação. Da mesma forma, para os pontos fracos. Para os pontos fracos, você vai ter que venda digital em varejo é importante, o quanto é importante, né? Então, não tem, mas isso é importante, faz diferença. Sabonete infantil com uma linha, né? É importante ter uma linha de sabonete infantil, não é? Isso vai impactar na minha venda, vai melhorar meu lucro, não vai, né? O quanto isso é importante, você vai pontuar aqui. Feito isso, você salva as alterações. Muito bem. Mas você lembra que nós falamos de questões internas e questões externas. Então, fizemos as questões internas. Agora vamos para as questões externas. Esse software também vai te ajudar nas questões externas. Então, você vai clicar aqui e aí ele vai apresentar uma série de 20 perguntas indutórias sobre questões externas que vai fazer você pensar no contexto externo da organização que pode te ajudar ou te prejudicar. Então, aí você vai, ó, quais são as novas tendências do nosso mercado, né? Aí coloquei aqui, ó, tendência de produtos sustentáveis e orgânicos, né? Produtos de cuidado com a pele, né? Justifiquei aqui, aí vai para a próxima pergunta. A próxima pergunta vai dizer lá, quais são as novas exigências dos mercados consumidores? Percebe que isso aqui é tudo no contexto externo. O que está acontecendo em volta da tua organização, ao entorno do seu produto, no seu mercado. Então, a questão te faz pensar, né, nas oportunidades. Ó. A gente está falando aqui de oportunidades. Ó. Qual programa do governo pode nos trazer novos clientes ou benefícios? É uma oportunidade, né, que você tem que identificar. Qual a novidade ou a tecnologia que pode melhorar os nossos produtos ou serviços? E aí ele vai também numa série de 10 perguntas aqui, falando de oportunidades que você precisa estar atento, né? Aí você vai respondendo essas oportunidades, né? Existe um aspecto legal, político, social, ambiental aí, que pode te ajudar, né?
E depois, o que nós sabemos fazer nos permite atuar em outros mercados, né? Quais seriam eles? Quais os novos produtos poderiam oferecer nesses mercados, né? Oportunidade. Então, são questões que vão te induzir a pensar, né? Quais são as competências tecnológicas? Precisamos ser mais competitivos, né? Daqui a 5 anos. Aí a 10 já vai falar de ameaças. Ameaças. Qual grande concorrente está entrando no nosso mercado? Eu preciso ficar de olho, né? Aí ele vai perguntar quais os novos produtos ou serviços que estão surgindo em nosso mercado. Então eu tenho que estar atualizado. Por quê? Porque isso pode ser uma ameaça para a minha empresa, né? Lembra que eu falei da máquina, da câmera fotográfica, né? Da fita de VHS, né? Do CD, do pendrive. Então eu preciso estar, a minha organização precisa estar pensando que algumas coisas, né, precisam melhorar. Ou o que está acontecendo? Qual fator econômico pode nos prejudicar, né? O contexto econômico do país muda constantemente. Qual mudança tecnológica pode nos prejudicar? Olha só. Aí você vai respondendo da mesma forma, né? Bom, respondidas todas as questões, você vem aqui e finaliza o questionário, como você fez anteriormente. Um pouco diferente da questão interna. Então, como é que funciona? Oportunidade no contexto da organização. Aqui ele vai pedir para você pontuar consequências e probabilidades, né? E essa conta vai ser multiplicada, vai te dar um grau de magnitude, tá certo? Então, olha só, quando eu penso aqui em consequência, você vai ter aqui o que é consequência. É o resultado de um evento que afeta os objetivos da nossa organização, podendo uma consequência ser certa ou incerta, né? E com efeitos positivos, que são as oportunidades, ou negativos, que são as ameaças, sobre os objetivos. Então, determine a relevância, lembra da relevância que eu falei lá atrás? Dos efeitos positivos dessa oportunidade sobre os efeitos, sobre os objetivos da nossa organização. Então, só que aqui você vai medir de 1 a 10, né, a grandeza dessa oportunidade. O quanto essa oportunidade é importante, né? Então, isso aqui é consequência. E a probabilidade tem a ver com a possibilidade de acontecer. Por exemplo, probabilidade é a chance dessa oportunidade se tornar real em nossa organização. Determine um valor para definir qual a chance desse risco vir a ser real em nossa organização. Podemos definir metas de 1 a 10 também, né? Para determinar a probabilidade do risco. Ok? Então, esse risco aqui é o risco do negócio, né? Então, olha só, eu fui pontuando aqui, por exemplo, tendência de produtos sustentáveis e orgânicos. A consequência disso para a minha organização, pensando que é uma fábrica de sabonete, pensando que hoje em dia está todo mundo voltado para essa questão de produtos sustentáveis, então a consequência dessa oportunidade é boa para mim. Olha, eu vou procurar, é positiva, eu vou entrar no mercado aí e ver como é que está essa tendência realmente e vou implementar isso na minha fábrica, né? Então, é uma consequência positiva, 8. E a probabilidade dela ocorrer? Bom, depois que você analisou, você viu se essa oportunidade é realmente real, ou seja, não, realmente é uma coisa boa, eu vou pontuar. Aí eu coloquei também 8. Então, a consequência da oportunidade eu considerei 8. A probabilidade dela acontecer é 8. Então, a magnitude deu 64. Olha que interessante. E aí, o senhor vai fazer isso para todos os contextos aqui de oportunidades. Da mesma forma, nós vamos fazer isso para as ameaças, no contexto da organização. Então, o que essas ameaças significam, né? Então, qual a consequência de uma grande empresa multinacional minha concorrente?
olha, ela vai ganhar o mercado e eu posso ficar sem cliente, né? Pode ter produtos novos, mais variedades. Eu considerei também 8, a probabilidade também, como eu sei que já está chegando a empresa, então a possibilidade de acontecer é alta, né? Então a magnitude 64. Então aqui, ó, quando chega aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar clicar aqui e fazer essa do maior para o menor e definir que só vou trabalhar em oportunidades da organização que estão acima de 56 de magnitude. Quando eu clico aqui, ó, ele te dá outras ferramentas para você trabalhar essa oportunidade. Então você vai clicar em oportunidade e o risco, mas eu não vou entrar agora pra gente não, porque agora não é o caso. Então você vai trabalhar o risco e oportunidade lá no 6.1. Quando chegar lá, a gente vai trabalhar essa parte de risco e oportunidade. Mas aqui, ó, também, ó, ameaças e riscos, né? Então eu vou trabalhar aqui, eu só vou trabalhar em riscos com magnitude acima de 50. Pronto, tá aqui, ó. A partir daqui, ó, eu vou trabalhar em todos, tá? Então o que que acontece? Aqui a gente está fazendo então fechando a questão da Knowledge SWOT. Agora eu salvo aqui, ó, salvo as alterações. Uma vez salvo as alterações, eu vou aqui no nosso menu e peço para executar um relatório. Ele vai executar um relatório. Nesse relatório ele vai pedir, por exemplo, exibir dados adicionais da análise. Você pode clicar aqui e colocar, ó, criar um código, dizer qual é a versão dessa análise, descrever aqui, foi quem realizou, a data da realização, pode selecionar aqui uma data de aprovação, o colaborador que vai aprovar, normalmente é o gerente e tal, mas se você resolver não fazer nada disso, também pode deixar em branco e executar o relatório. Você executa o relatório, ele vai criar um PDF para você. Vamos ver, aqui, ó, pronto. E aqui ele vai dizer a pontuação, ó, do ambiente externo, do ambiente interno, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa pontuação, ó, ele vai dizer capacidade ofensiva é forças menos fraquezas. Eu vou ter um número. Capacidade defensiva é ameaças, né, e oportunidades, tá certo? No contexto aqui. Então, que eu vou tirar um pelo outro e vou ter um número. Com essa informação, ele vai criar uma análise aqui. Então, a matriz SWOT acima mostra o cruzamento dos pontos fortes diante das oportunidades e ameaças. Dessa forma, mostra também os pontos fracos diante das oportunidades e ameaças. Todos os cruzamentos resumem as notas que foram dadas para cada ponto forte, ponto fraco e cada oportunidade e ameaça. Uma forma de entender os valores inseridos no cruzamento é analisando o quadrante. No primeiro quadrante da célula estão os pontos fortes versus oportunidades. O sistema multiplicou a soma dos dados e pontos fortes de forma a todas as oportunidades, né? Pela soma de todas as oportunidades. Aí você vai ter aqui, ó, o quanto você tem para desenvolvimento, e aí a gente está falando para o seu desenvolvimento estratégico, né? Sobre manutenção, sobre o crescimento, sobrevivência da organização. Aqui, ó, quanto mais próximo eu estou da extremidade, mais próximo eu estou da extremidade, mais próximo eu estou aqui do ideal, né? O ideal é que esteja sempre na ponta. Então, tem fraquezas, tem oportunidades, tem ameaças. Aqui, ó, ele faz uma espécie de uma análise, né? E aqui, olha só, as minhas forças. Então, custos competitivos, eu tenho força. Qualidade superior é força. Aqui, inovação constante, não é tão forte assim, mas tá bem. Investimento em produtos de desenvolvimento, né, de novos produtos. P&D, aqui eu tenho, ó, já está em um pouco menos, né? Cultura empresarial forte, né? Sustentabilidade, rede de distribuição. E aí a gente tem as oportunidades, né?
Ó, tendência de produto sustentável e orgânico é uma grande oportunidade. Lembra da pontuação das ameaças e oportunidades? Então, quando eu criei aquela linha de corte, então eu tenho aqui, ó, tendências de produtos sustentáveis é uma grande oportunidade, está próximo da extremidade. Ó. E as outras com menos, ó, maior demanda de produto personalizado não é tão importante, diversificação de produtos não é tão importante, né? E assim vai. No caso das fraquezas, a mesma coisa, concorrência de preços, né? Ausência da presença online, ó. Tá vendo? Quando eu tô ruim. E aí as ameaças, né? Aqui, ó. Tecnologia de impressão 3D para a gente não é uma grande ameaça, mas uma grande empresa multinacional é uma grande ameaça. Então é onde eu vou trabalhar. E aqui é a pontuação que eu dei lá. Tá certo? Pronto, eu tenho aqui uma análise, né? E essa análise vai me induzir depois, mais à frente, a tratar, né, dos riscos e oportunidades, pontuar e tentar resolver uma ameaça, ou, me blindar, né, quanto ameaça, ou criar aí um plano para resolver questões de oportunidades. Tá certo? Então é isso aqui. Pronto, e aí a gente finaliza o 4.1, né? E vamos para o 4.2, que é o próximo vídeo. Espero vocês aí. Em breve vou estar postando também o 4.2. Valeu, grande abraço. Dá um likezinho aí no vídeo, comenta e vamos que vamos.